Diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo através do www.cte.erg.br/Rádio Erg. Estamos transmitindo ao vivo a segunda edição da Semana do Rádio na UERJ. E você pode acompanhar agora pela nossa rádio, no site, nos principais agregadores de podcast e ao vivo pelo canal da TV UERJ no YouTube. Eu sou o Daniel Barros e estamos no auditório do Centro de Tecnologia Educacional, CTE, na sala de videoconferência que se transforma agora em um verdadeiro estúdio para receber uma programação especial. Aproveitando, quero agradecer a toda a equipe envolvida para a realização desta atividade e também a todos e todas aqui na nossa plateia. Hoje vocês são mais do que ouvintes de um evento, são participantes de um programa de rádio. Dentre os veículos de comunicação de massa, pode-se dizer que o rádio é o mais inclusivo. A partir do momento em que o ser humano começa a falar, ele está exercendo a habilidade inata de se comunicar. E essa habilidade da fala, somada a boas práticas, pode proporcionar a produção e a disseminação de arte, cultura e sociabilidades. Esse é um dos principais papéis e missões das rádios comunitárias, emissoras que são ligadas a bairros, comunidades, pequenas cidades e vilas, que têm como objetivo integrar e democratizar as práticas de comunicação, dando voz a pessoas que não conseguem ser ouvidas nas grandes mídias tradicionais. A segunda semana do Rádio na UERJ tem o prazer de apresentar, nesta edição, os temas inclusão e representatividade. E neste primeiro dia, o nosso debate discute a inclusão, tendo como mote o papel e a importância das rádios comunitárias. Vamos falar dos serviços prestados por essas emissoras, as mudanças em seu perfil ao longo da história, as perspectivas para o futuro, entre outros temas. Antes de iniciar a nossa programação, eu chamo a diretora do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ para palavras de cumprimentos, a professora Sônia Vanderlei. Uma salva de palmas para ela. Obrigado pelas palmas. Bem, boa tarde a todas, a todos. É uma alegria ver, mais uma vez, a organização da Semana de Rádio na UERJ. O primeiro evento já foi um evento cheio de sucesso. Eu tenho certeza que, inclusive pela temática selecionada, esse será de novo outro sucesso. Eu queria agradecer aos convidados de hoje e de amanhã. Queria agradecer a todos que estão aqui assistindo e também pela TV UERJ, desejar a todos nós um debate bastante profícuo, um encontro caloroso e que a gente possa refletir principalmente temáticas tão importantes dentro e fora da universidade. Parabéns à equipe da Rádio UERJ por essa organização, em nome da coordenação da Rádio UERJ, do Daniel, e em nome dessa direção eu agradeço também a toda a equipe da Rádio UERJ, a toda a equipe do CTE que participou e que tornou possível esse encontro. Vamos a ele. Obrigada. Obrigado, professora Sônia. Agora convido a diretora da Comuns, Diretoria de Comunicação Social da UERJ, Ana Cláudia Teme, para seus cumprimentos. Uma salva de palmas para a Ana. Obrigada, boa tarde a todos que estão aqui conosco na plateia e a todos que nos acompanham pela TV UERJ, pela Rádio UERJ. Muito obrigada pela presença de todos aqui nessa mesa hoje. É muito bom contar com vocês na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, justamente para a gente fazer esse debate, incentivar essa discussão em torno de um veículo tão importante quanto o rádio. Principalmente aqui na nossa universidade, uma universidade com um caráter inclusivo, um caráter de compromisso social, não poderia deixar de fomentar esse debate, de estimular toda essa troca de conhecimentos que eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito ao longo desses 2 dias de debate. E principalmente com temas tão relevantes. É muito importante discutir representatividade de gênero e é muito importante
debater sobre as contribuições das rádios comunitárias, principalmente nesses tempos em que todos nós somos produtores de conteúdo em maior ou menor grau e precisamos conversar bastante, trocar ideias sobre essa mídia hegemônica que a gente fala tanto e as possibilidades de fazer, produzir e discutir comunicação que a gente tem hoje. Concordo com a Sônia, é uma alegria enorme a gente perceber como esse evento vem prosperando desde a iniciativa pioneira no ano passado. Então, vocês todos que trabalharam para que esse evento tivesse concretude mais uma vez, estão de parabéns, toda a equipe do CTE, particularmente a equipe da Rádio UERJ. Parabéns, sejam todos aqui dessa mesa bem-vindos ao UERJ. Vocês todos vão poder trocar bastante ideias, inclusive temos aqui também a representação da Faculdade de Comunicação Social. Então vamos ter um intercâmbio muito grande de informações e eu já estou curiosíssima para acompanhar tudo nesses 2 dias. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos e parabéns. Obrigado, Ana. E agora convido para conduzir o nosso debate a jornalista, radialista e grande comunicadora Cristina Lameira. Uma salva de palmas para a Cris. Minha amiga, a partir de agora o show é seu. Obrigada, Daniel. Obrigada, diretora Sônia. Obrigada, diretora Ana Cláudia. Eu quero desejar uma boa tarde a todos e a todas aqui na plateia, a quem está nos acompanhando pelo aplicativo da Rádio UERJ ou ao vivo pelo YouTube. Vamos iniciar a primeira mesa de debates da segunda semana do rádio na UERJ. E como já mencionado, o tema de hoje é inclusão. Nós vamos falar sobre o papel e a importância das rádios comunitárias. E para somar nesse debate, eu vou contar com a colaboração dos nossos convidados. São profissionais afinadíssimos com o tema, não é isso? E nós temos conosco hoje o Carlos Osório, que é jornalista e radialista. Ele foi coordenador e apresentador da Rádio Comunitária Bicuda FM e é conselheiro político da Associação Mundial de Rádios Comunitárias do Brasil, a AMARC Brasil. Também conosco hoje, Evandro Gomes, que atualmente preside e dirige a emissora comunitária Bicuda Ecológica e a ONG Bicuda Ecológica. Há mais de 30 anos atua no meio radiofônico, que é uma de suas grandes paixões. Gabriel Gontijo, jornalista com atuação na apresentação e reportagem em rádio comunitária, inclusive com cobertura do Mundial de Judô no Rio, em 2013, e assessoria de comunicação no Observatório de Favelas na comunidade Nova Holanda. Temos também conosco Gisele Sobral, jornalista, uma das fundadoras da Rádio UERJ. Ela atuou nas emissoras comunitárias Maré e Viva Rio, atualmente lidera a coordenação do laboratório de áudio, o Audiolab da UERJ. E, não menos importante, Ismael Lopes, jornalista, radialista e professor de português. É presidente e fundador da Rádio Novos Rumos, sediada no município de Queimados. A Novos Rumos é gerida pelo Rádio Clube de Queimados, e é considerada a primeira experiência formal de rádio comunitária no Brasil. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre os serviços prestados por rádios comunitárias, né? Diferentemente das rádios comerciais, as emissoras comunitárias elas têm uma possibilidade de fazer uma prestação de serviço mais específica, voltado para os interesses das regiões onde elas atendem, onde elas atuam, né? Então, assim, elas podem fazer divulgação de atividades culturais, comercialização de produtos, noticiário local, vaga de emprego, enfim, né? Um cardápio variado de serviços, de possibilidades para a comunidade local. Então, queria saber, assim, eu queria começar perguntando para o Carlos, como é que você vê essa prestação de serviço, ele já ficou nervoso, da emissora comunitária no fortalecimento da economia e de oportunidades também para as comunidades onde essas rádios atuam? Bem, primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação enorme estar aqui falando de rádio, para pessoas envolvidas com o tema e para pessoas que têm interesse, e jornalistas, estudantes e tudo mais. É uma satisfação estar ao lado de um dos protagonistas do movimento de rádio comunitário, o Ismael, da Rádio Novos Rumos. Isso é muito simbólico. Saibam vocês que estão ouvindo o programa agora, é muito importante a gente ouvir a experiência deles. Bem, falando sobre a experiência da rádio comunitária na região, no comércio local, é fundamental. Eu acho que o que
torna a rádio comunitária importante é quando a sociedade local se sente envolvida com o processo. Não existe rádio comunitária que ela está posta em um ambiente em que os moradores não conseguem se envolver nela. Então, é fundamental essa integração da sociedade local com a rádio comunitária, de preferência que elas façam programa, grade de programação. Nós da Bicuda FM, quando eu estava presidindo, e o Evandro nessa época participava também, as reuniões de programações eram bem interessantes, porque as pessoas se envolviam, e é mais interessante ainda quando a gente consegue envolver o comércio local, porque é a partir do comércio local que a gente consegue dar sustentabilidade à rádio. Portanto, se você está ouvindo a nossa programação hoje, está num ambiente em que há uma rádio comunitária próxima, por favor, anuncie nela, ajude ela, porque é fundamental. Quem coordena a rádio comunitária sabe o quanto é difícil e, infelizmente, a gente não consegue tocar no coração desses comerciantes, porque a rádio comunitária tem audiência, a aproximação da rádio com os moradores acaba favorecendo essa audiência e certamente as pessoas que estão ouvindo a rádio vão fortalecer o comércio local. Então, é fundamental essa ligação. E uma das coisas que a Rádio Bicuda lá atrás fazia, e hoje o Evandro eu tenho certeza que também busca fazer, é fazer uma integração entre os programadores, que a princípio não precisam ser pessoas formadas em jornalismo, e sim, elas devem ir para lá para até mesmo aprender uma nova profissão, mas, além disso, é uma ligação interessante da gente fazer com que essas pessoas que estão fazendo rádio, querem fazer rádio, que elas também possam abordar o comércio local e trazer como apoiadores para fortalecer o comércio local, e aí a gente faz uma rede de contatos integradas na comunidade para que a rádio possa ter sustentabilidade. Então, a rádio comunitária ela não só ajuda o comércio local a se sustentar, mas também é a partir desse comércio local que ela é sustentada para pagar as contas de luz, água, aluguel, essas coisas todas. E, Evandro, qual a experiência que você tem no momento, assim, estando à frente da Rádio Bicuda, nessa questão de prestação de serviço? Os comerciantes procuram? Como é que está funcionando? Muito bem. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Boa tarde a todos da mesa. Eu estou à frente da rádio tem uns 5 anos, né? Como o Osório falou, a rádio comunitária é importante em 2 sentidos, na verdade, vários sentidos. Ela ensina a pessoa que quer conhecer, por exemplo, ele quer ter uma experiência de rádio, vai aprender uma profissão como radialista e também, ao mesmo tempo, aprende uma profissão como vendedor, porque ele vai chegar lá, vai chegar no empresário, no cliente, conversar, e você vai aprender a fazer a venda do produto, da rádio, e vai aprender a profissão de radialista. A experiência como gestor hoje é bem diferente de como a gente está apenas como locutor. Eu estou na Bicuda desde 2011, eu sou locutor desde 95, mas na Bicuda já vou fazer 12 ou 13 anos na Bicuda. Comecei como locutor lá, aí o Osório falou assim, Evandro, para trabalhar, a gente correr atrás, a rádio tem que sobreviver, de alguma forma, através de apoio cultural. O nosso grande problema, o problema das rádios comunitárias é que o comércio local, ele não valoriza, o que o Osório falou, não valoriza a rádio comunitária. Mas quando precisa de alguma coisa, dá para você publicar isso, aquilo, procura a rádio comunitária. A gente vai lá e faz o nosso trabalho. Mas quando a gente procura para poder apoiar, a rádio precisa de por exemplo, queimou um transmissor, tem como ajudar a fazer não aparece. Mas na hora que precisa... Dá para você divulgar um evento nosso? Dá para a gente divulgar, sem nenhum problema. Então, a experiência da rádio comunitária, para mim, foi muito importante, está sendo muito importante. A gente, como gestor, ou a rádio comunitária, ela ajuda o profissional, um jovem que quer... eu já fiz isso várias vezes, eu convido um jovem para conhecer a rádio, a própria Rádio Bicuda. Você já sabe como é que funciona uma rádio por dentro? Não, eu quero conhecer. Vai lá, conhece... É isso que eu quero ser. É isso que eu quero ser, um radialista. Quero ser um jornalista. E isso é importante. Para mim, eu aprendi muita coisa na rádio. A minha timidez. Eu sempre fui muito tímido. A rádio me tirou a timidez um pouco. Menos um pouco.
Gabriel, você acha que para melhorar essa comunicação entre os comerciantes e talvez até que eles possam ver a importância da rádio comunitária ali para o serviço da comunidade, para eles, você tem alguma sugestão, assim, alguma coisa que você gostaria de falar? O que pode ser feito para melhorar essa ponte aí? Essa pergunta é muito boa. Antes de mais nada, boa tarde para todo mundo aqui presente e todo mundo que está nos acompanhando também através da internet, no YouTube, etc. Como eu estava dizendo, essa pergunta é muito boa porque a minha estreia em rádio comunitária se deu totalmente por acaso e eu, pessoalmente, não tinha um envolvimento com a comunidade ali onde a Bicuda comunica. O Osório vai se lembrar muito bem, uma certa pessoa apaixonada por rádio, estava na época fazendo um curso, posso citar o nome da instituição aqui? Na escola de rádio. E aí eu descobri que para conseguir entrar, eu precisaria ter alguma experiência. E aí eu falei, eu vou começar, e aí eu vou usar aqui um termo que não é de forma alguma com o intuito de difamar, mas assim, vou começar por, entre aspas, baixo. E aí eu cito aqui a rádio comunitária, entre aspas, por baixo, repito, não numa questão difamatória, mas sim porque não tem esse peso comercial. E aí, num belo sábado eu ligo, aí eu, na Rádio Bicuda, o Carlos Osório me atende e a gente começa a trocar lá um papo. E aí ele falou, ó, vem cá conhecer, vamos trocar uma ideia. Seria bom se você trouxesse um apoio cultural. Por sorte, eu tinha um amigo empresário que me ajudou a bancar com isso. E aí foi como eu desenvolvi. Só que no meu caso, eu à época morava em Niterói. Como alguém que mora em Niterói vive uma realidade, não sei se alguém aqui na plateia é de Niterói, mas assim, niteroiense que não está habituado ao cotidiano carioca, às vezes fica um pouco fora da realidade. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou comunicar para quem é de Irajá, Vicente de Carvalho, Madureira? Voltando à tua pergunta, eu pensei, bom, eu preciso pensar em um diferencial. Qual seria? O conteúdo. Porque eu não tenho essa questão da identidade comunitária para ter como um atrativo para o comércio local. Então, tudo que as outras emissoras, inclusive comerciais, não fazem, ou até fazem, eu vou fazer de uma forma diferente. E aí eu cito, dentre os feitos, acho que, modéstia à parte, foi um dos maiores feitos, eu agradeço muito à época ao Osório, ele sabe que eu sou grato nisso, que foi o diferencial, que foi justamente o Mundial de Judô, Rio 2013. Peço licença para citar outras emissoras dentro aqui de um contexto. Apenas duas à época fizeram a cobertura, Tupi e a já extinta Bradesco Esportes. A Tupi apenas citando notas e entrevistando os atletas. A Bradesco até fazendo ao vivo, em alguns momentos. Eu, na época, consegui conciliar com o meu trabalho e entrava ao vivo várias vezes, pegava depoimentos direto da sala de imprensa e um dos momentos assim mais marcantes foi aquela judoca que até daqui do Rio, da Cidade de Deus, campeã olímpica. Não é Sara Menezes. Oi? Não é Adriana. Se alguém puder me fugir o nome agora. Não é a Sara Menezes, mas Rafaela Silva. Muito obrigado, Rafaela Silva. A Bicuda, o Osório não me deixa mentir, esteve presente na primeira vez da história que uma atleta mulher conquistou uma medalha de ouro do Mundial Feminino. A Bicuda esteve lá. O repórter responsável por fazer essa entrevista fui eu, Gabriel Gontijo. Por que eu estou citando esses exemplos? Porque foi a forma como eu encontrei de oferecer para todo mundo, olha, sintonizem todas as outras rádios. Vocês não estão ouvindo essa informação. A Bicuda está oferecendo essa informação. Mas era muito difícil, porque ainda assim, como o Osório comentou, muitos comerciantes se sentiram representados. Puxa vida, uma rádio aqui da região está fazendo esse conteúdo, eu estou ouvindo o material gerado pela própria emissora. Mas, infelizmente, muitos não chegavam juntos. Só chegavam realmente na hora da dificuldade que ele falou. Foi um atrativo que eu procurei. Falei, bom, eu não tenho a questão identitária local,
Mas o conteúdo ele pode ser consumido por qualquer um, eu mesmo sendo da comunidade ou não. Então, deixa eu pensar no conteúdo de uma forma que esse ouvinte se sinta parte integrante dele. E aí, até levando em consideração isso que o Gabriel falou, a gente vai passar agora para a democratização da informação, porque ele falou que era a única emissora, digamos assim, que estava cobrindo de uma forma mais ampla esse evento, né? E aí, falando de democratização, eu quero falar com você, Gisele, que você atuou na Rádio Maré, nas Rádio Maré, Viva Rio, né? Elas são emissoras que elas têm uma comunicação direta com essas populações periféricas dessas regiões, né? De algumas comunidades. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como a existência de uma emissora comunitária, né, nessas regiões democratiza a informação para os moradores dessas localidades. Obrigada, quero agradecer o convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que todo mundo esteja aí gostando de participar com a gente. Não, sem dúvida, né? Porque essas rádios, elas têm que estar, né, ligadas, foi como o pessoal falou, elas têm que ter essa ligação próxima com aquele morador, né, com aquela comunidade ali próxima, que ela traz os anseios e os problemas, né? Porque, assim, a maioria das vezes, na grande mídia, você não vai ter como colocar as questões, né, da população inteira. É impossível. O que a gente vê ali é 1% do que acontece, né? Então, é na rádio comunitária que aquelas populações podem colocar as suas questões, podem trazer, podem produzir também, não ser apenas, né, espectadoras daquilo, mas também produzir, né, programas e tudo mais. E muitas vezes essas rádios comunitárias também acabam pautando a mídia, porque muitas vezes você vê um problema daquela comunidade sendo tratado naquela rádio e que acaba tendo, né, um viés maior para o resto da cidade e que as pequenas rádios acabam pautando, né? Aquilo acaba indo para outros lugares e tudo mais. Então, assim, sem dúvida, assim, precisa existir essa, né, essa relação entre a população local e a rádio para se sentir representada naquilo, né? As pessoas ouvem uma rádio comunitária, elas querem ver os seus problemas ali. Porque é isso que você espera de uma rádio comunitária. Eu não vou ligar uma rádio grande e esperar que vão falar do buraco da minha rua. Não. Mas numa rádio comunitária eu espero que os problemas ali da região, do bairro e não sei o que estejam, né, prontos. É claro que, assim, quando falou essa coisa do comércio, né, a gente também teve um período muito grande, né, em que essas rádios foram demonizadas, né, eram chamadas de rádios piratas, eram fechadas, até a gente ter, né, um movimento em que você tornasse legal e tudo mais. Então, eu acho que, assim, a gente ainda falta um caminho para que as pessoas entendam também a importância dessa rádio, né? Por exemplo, eu comecei numa rádio em Vigário Geral e Parada de Lucas, eu era estudante daqui, de jornalismo. O Grupo Cultural Afro-Reg procurou a gente, eu fazia estágio no CT, era estagiária, como vários estagiários aqui hoje em dia. Eu era estagiária do CT. E o Grupo Cultural Afro-Reg procurou a gente para fazer um programa de rádio, porque eles tinham todo um trabalho ali em Vigário Geral, né? E aí a gente começou a fazer um programa, que era um programa de cultura negra e tudo mais, fazia lá em fita cassete, levava para a rádio. Só que era rádio de poste. E aí, quando a polícia entrava na comunidade, a primeira ação era dar tiro e acabar com a rádio. Então, nisso que depois a gente foi para a Rádio da Maré, que aí eu comecei a fazer o programa ao vivo lá na Rádio da Maré, e aí eu comecei... E assim, para mim, por exemplo, as rádios comunitárias foi uma formação. É claro que eu tive uma formação formal aqui dentro da universidade, mas eu aprendi a fazer rádio, né, e eu trabalho com isso até hoje por conta das rádios comunitárias. Então, é também um espaço de formação maravilhoso, sabe? Não só de jornalismo, para mim, que comecei ali como estagiária e tudo mais de jornalista, mas o pessoal de técnica, né? Tudo isso. Então, assim, eu acho que tem que começar a ter também uma valorização, né, das rádios comunitárias. Eu acho que a partir do momento que você torna legal, que você começa, né,
da licença e tudo mais, você também vai mudando, né, o parâmetro para se tratar desse assunto. Mas para que haja essa valorização e para que as pessoas realmente, né, se sintam valorizadas ali e tudo mais e possam trabalhar bem. E assim, as pessoas gostam de se ouvir também na rádio, gostam de ver o seu conteúdo chegar na rádio. O que você tem para falar sobre isso, Ismael? Boa tarde. Boa tarde, Daniel, professora, Cristina, todos vocês. Boa tarde, meus colegas aqui de rádios comunitárias. Eu sou um pouco antigo, então eu sou do tempo que a gente pegava um papel, uma folha e uma caneta e fazia um roteirinho e tal, para não se perder, né? Então eu estou um pouco assim, eu tenho tanta coisa para falar, né, que chega a estar negócio agarrado aqui para sair. Mas eu vou me permitir, Cristina, se você também me permitir, contar um pouco da nossa história. Não acredito. Gente, eu desliguei esse telefone e ele está ligando sozinho. 2 vezes eu já fiz isso. Incrível, impressionante. O que a professora falou ali é assim, o que ela contextualizou, né, o início das rádios comunitárias. É fundamental nós fazermos uma volta ao passado para entender como foi isso, em que contexto as rádios comunitárias surgiram. Elas surgiram no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. Vivíamos naquela época uma repressão muito grande, né? E na área da comunicação havia um monopólio absurdo das grandes redes de rádio, de TV, os próprios jornais e tal. O cidadão comum, o reles mortal, não tinha onde falar, não tinha acesso, não tinha espaço em lugar absolutamente nenhum. E a manipulação que os meios de comunicação da época faziam, os que tinham um monopólio, né, era uma coisa assim revoltante para as pessoas que desejavam um pouco mais de liberdade de expressão e tal. No final dos anos 89, houve uma eleição, a primeira eleição democrática, depois de muitos anos de repressão nesse país de ditadura, em que 2 candidatos disputaram. E a Rede Globo de televisão, posso falar? Não, desculpe, até me perdoe, eu posso citar assim algumas... Então me perdoe, deixa eu falar. A Rede Globo de televisão manipulou o resultado de um debate na época, né? Pegou tudo de bom que um candidato falou e tudo de ruim que o outro falou e ficou reproduzindo aquilo. Teve uma influência muito grande no resultado das eleições. E aquilo nos revoltou muito, a todos nós. E foi criado aqui no Rio, em São Paulo, no Brasil inteiro, depois, o chamado Fórum Nacional da Democratização, pela democratização da comunicação. Era um fórum onde nós, jornalistas e radialistas, eu à época, ainda tenho, né? Eu à época fazia rádio, né? E nós começamos a discutir essa questão e as alternativas, quais seriam as saídas para romper com esse monopólio. Na época surgiram várias rádios assim, nas universidades. Eu lembro que em Niterói surgiu uma rádio, se eu não me engano, Papagoiaba era o nome da rádio. Como é que é o nome? Pop Goiaba. Agora é Pop Goiaba, mas na época era Papagoiaba. Era Papagoiaba, eu lembro perfeitamente. Pois é. Então, mas essas rádios assim, eram rádios culturais, tinham rádios, sindicatos montavam rádio, estudantes se reuniam, montavam rádios. Então era um modelo de rádio que a repressão chamava de pirata, né? E partia brutalmente para tomar os transmissores, fechar as rádios, era um negócio assim que acontecia. Nós começamos a pensar num modelo alternativo, que fosse mais popular, que tivesse mais respaldo, né? E aí veio na discussão surgiu essa ideia de fazer uma rádio ampla nas comunidades e tal. Eu e um companheiro, Tião Santos, que é até do Viva Rio, né? E nós participávamos do mesmo fórum, e depois eu descobri que nós morávamos na mesma cidade, e aí passamos a nos frequentar mais e a conversar mais sobre isso. Fundamos um núcleo em Queimados para discutir a possibilidade de uma rádio comunitária. O núcleo rachou, porque tinha uma galera que queria fazer rádio mesmo, como é que a gente chama? Fazer guerrilha radiofônica, né? Entrar nas outras frequências e falar e tal, etc. Mas não, nós queríamos uma coisa mais popular, mais ampla e tal. Começamos a discutir esse modelo. E no dia 13 de abril de 1991, nós fizemos a primeira assembleia da rádio comunitária. Tínhamos lá umas 70 e poucas pessoas.
fundamos o Rádio Clube de Queimados, que é um clube onde as pessoas se associam. Nós já tivemos mais de 1000 associados. Agora passamos por uma fase difícil aí, houve um certo retrocesso, estamos retomando a rádio agora, vamos inaugurá-la no próximo domingo, por sinal, né? Mas, assim, e nós nascemos naquele momento por conta de toda uma circunstância histórica, inclusive da nossa cidade. Nós estávamos na luta pela emancipação de Queimados. Queimados era um quintal abandonado do município de Nova Iguaçu e a população se revoltou e queria emancipar, queria criar, ter a sua autonomia financeira, política, etc. E em 1990, final de 90, novembro de 90, Queimados fez um plebiscito e se emancipou. E no bojo dessa emancipação, exatamente com as pessoas que eram lideranças e tal, foi discutida a questão da rádio e aí fizemos assembleia com grande parte das pessoas que travavam a luta pela emancipação, constituímos a rádio e uma semana depois a Polícia Federal veio, como já esperava, e levou os nossos transmissores. Não, a Anatel ainda não estava constituída. A Anatel veio logo depois. A Anatel, se eu não me engano, começou em 92. Fernando Henrique Cardoso, exatamente, no governo Fernando Henrique. E nós fomos ao Fernando Henrique, na época era Secretaria de Comunicação, eles acabaram com o Ministério das Comunicações e pulverizaram, não sei exatamente como ficou, mas tinha uma Secretaria de Comunicação que tratava das rádios, das TVs, etc. E quando fecharam a nossa rádio, nós já estávamos há uns 2 ou 3 meses na clandestinidade, no porão de uma casa, fazendo a rádio, mas já tínhamos há uma semana ido para frente da estação ferroviária. Conseguimos um espaço ali e fomos falar. E uma semana depois nós fomos denunciados e presos, né? Eu, pelo menos, fui preso pelo menos 2 vezes, mas uma coisa importante dizer que fui absolvido pela justiça e voltei para casa com transmissor embaixo do braço. Numa época em que havia uma repressão violenta, nós conseguimos convencer o juiz de que o que nós estávamos fazendo era justo, era bom para o povo, etc. Mas nós tínhamos um respaldo popular muito grande, fizemos muitas manifestações, nós invadimos a Anatel com o povo, 3 ônibus saíram de Queimados para a Anatel para exigir que eles liberassem o direito de nós nos comunicarmos, né? Fizemos poesia, fizemos música, fizemos tudo que você possa imaginar. E fizemos uma rádio popular, ela ficou 4 anos fechada. Ela inaugurou no dia, foi para o público, para o grande público, no dia 1º de maio, que também era um dia importante para nós, de 1991, quando foi no dia 9 de maio, portanto, 8, 9 dias depois, a polícia chegou e fechou a rádio. E aí nós começamos dentro desse contexto do que você está falando, nesses 4 anos fechados, eu sei que a comunidade se mobilizou. Muito, Como é que vocês conseguiram manter essa mobilização por 4 anos para conseguir reabrir a rádio? É porque a questão da rádio foi uma paixão fulminante, porque quando nós inauguramos a rádio, nesse período que nós estávamos numa associação de moradores de um bairro popular e depois fomos para o centro da cidade, as pessoas descobriram que era gostoso usar o microfone e falar. E aquilo que você disse, as pessoas gostam de se ouvir. As pessoas se apaixonaram pela ideia da rádio. Até porque a nossa rádio era realmente popular, microfone aberto para todo mundo, plural, democrática. Não tinha esse negócio. Naquela época eu pertencia a um partido político mais assim, que já era demonizado então, mas assim, nós tínhamos gente de todos os partidos, de todas as vertentes, esquerda, direita, centro, todo mundo estava na rádio, até por conta desse processo da luta pela emancipação que uniu toda a cidade, né? Então nós conseguimos fazer uma direção plural, conseguimos fazer uma rádio com uma participação muito ampla de pessoas. Tinha horários religiosos das mais diversas religiões, tinha católicos, evangélicos, umbandistas, né? Nós tínhamos programas das mais diversas naturezas, mas basicamente programas jornalísticos, né? E com pessoas assim de diversas tendências políticas. E isso foi uma coisa que envolveu realmente toda a população. E a população foi para a rua mesmo. Fizemos várias manifestações em praça pública, fomos para Brasília, alugamos ônibus, fomos para Brasília. Inclusive, foi essa nossa pressão, digamos assim, popular, que fez que um pouco depois surgisse a Lei 9.612, que é a Lei das Rádios Comunitárias, que, por sinal, copia um pedação do nosso estatuto, né? Se você pegar o estatuto que nós aprovamos em 13 de abril de 1991 e pegar a lei
de 98, 7 anos depois, você vai ver que tem frases inteiras do nosso estatuto que foram absorvidas pela lei. Porque nós tínhamos construído uma cultura, digamos assim, democrática de rádio, que acabou, de certa forma, influenciando a lei. Eles só não admitiam, por exemplo, ter um transmissor mais potente. Eles, desde sempre, exigiram que fossem 25 watts só, que é uma coisa que tem no máximo 1,5 km de raio, quer dizer, uma coisa pequena. Uma pergunta se nós já respeitamos isso alguma vez. Nunca. A verdade é essa, nunca respeitamos. Não dá para você respeitar, né? Eles proibiram que fizéssemos anúncios comerciais, passaram a criar um negócio chamado apoio cultural, que não significa... O que significa apoio cultural? Aí, enfim, nós também, obviamente, nunca respeitamos isso, senão não teríamos sobrevivido, né? A verdade é essa. E o que acho que caracteriza mesmo a rádio comunitária é a democracia. Por exemplo, eu estou voltando a ser presidente agora, 32 anos depois. Eu fui o primeiro presidente da rádio, sou o atual. E nesse ínterim, nesse trecho, desse tempo, houve assim, inúmeras direções completamente diferentes umas das outras e a rádio conseguiu sobreviver. Algumas até meio desastrosas, mas mesmo assim a rádio conseguiu sobreviver. E agora ela está no processo de recuperação, de reestruturação. E sempre foi muito popular. Para vocês terem uma ideia, estamos fazendo agora uma festa que vai ser no domingo, uma feijoada, que é uma coisa popular, né? Com alternativa de estrogonofe de frango para quem não gosta de feijoada. Então é o seguinte, nós colocamos à venda os ingressos da feijoada. Você quer o quê? Quer que a rádio sobreviva como? Eu quero de graça, eu quero ir Você lá quer convidado de graça? Aí nós botamos à venda os ingressos, nós tínhamos uma meta e tínhamos um espaço. Oi. Cultural, né? Apoio cultural. Esse é que é o verdadeiro apoio cultural. E baratinho, coisa barata, R$25 uma feijoada suculenta e tal. E aí o que acontece? Botamos à venda assim há 10 dias atrás. Hoje a manchete da cidade hoje, do principal site da cidade hoje é assim: ingressos esgotados para a festa da Novos Rumos. Nós botamos 200 ingressos à venda, já vendemos 350 ingressos, para você ter uma ideia. Então, assim, você vê que o apoio popular é uma coisa realmente, uma coisa bacana, grande. Se vocês quiserem entrar num site aí chamado Portal B, portalb.com.br, vocês vão ver que essa notícia está na primeira página. Ingressos esgotados. Há 5 dias da festa nós já vendemos, não tem mais lugar, as pessoas ligando. Nós tivemos que tirar, bloquear a nossa chave Pix, porque nós divulgamos a chave Pix para as pessoas comprarem os ingressos. Porque as pessoas não paravam de comprar e já estava explodindo, não tinha mais como. Mais feijoada, aí, né? Não tinha mais, e aí tivemos que tirar a chave Pix do ar. Para poder ir. Mas a gente dá um jeitinho, se o Daniel e a Cristina forem, a gente dá um jeitinho. Eu já tinha falado, Daniel, eu acho que a gente pode se convidar, né, de repente. Com certeza, vai ser um prazer imenso recebê-los. Assim, Ismael, até... fazendo um link com o que você está falando aí, eu queria falar um pouquinho sobre regulamentação e licenciamento, que na verdade é um dos grandes, né, desafios para que uma rádio comunitária possa existir, né? Então, assim, tem uma série de questões que tem que ter, né, e que isso acaba dificultando, né? Então, burocracia da legislação, né, essas exigências, né, que são difíceis de cumprir, demora na concessão da outorga, né? Em alguns casos pode levar mais de 10 anos, né, como tem algumas rádios aí que tem muito tempo já em funcionamento. Pois Bicuda, 15 anos. Né? Aí eu queria que o Carlos realmente ele fizesse esse comentário, porque é o caso da Rádio Bicuda que ele esteve à frente, né? Acho que foi a partir de você o pedido, não é isso? Quando você estava à frente? Foi, não, na verdade eu não sou fundador da Bicuda, mas lá para 2001 saí da faculdade, porque eu era vizinho dela, e aí entrei nela para fazer jornal. Mas aí eu vou até particularizar uma coisa que eu acho que os fundadores nunca falaram sobre, que quando eu pisei na rádio, a Polícia Federal fechou. E foi bem pé frio mesmo, que eu entrei na rádio para fazer jornal, e aí começou aquela movimentação toda. E a Rádio Bicuda FM, ela tem também um lado ecológico, que é a Bicuda Ecológica. E aí nós começamos a trabalhar muito mais a representação política, ambiental, e claro, decidimos que não colocaríamos mais a rádio no ar
de forma ilegal, porque senão o Ministério ia cassar o processo de autorização. Feito isso, eu cheguei a ser Conselheiro Nacional de Meio Ambiente e indo a Brasília, é claro que eu passei a perturbar o pessoal lá do Ministério das Comunicações e um belo dia falaram que a rádio, o Ministério estava há alguns anos sem liberar as concessões e um belo dia me falaram que Lula ia assinar 100 outorgas. Eu fui lá sabendo que a lista já estava pronta, mas graças à cara de pau de um carioca, a gente conseguiu fazer com que na próxima lista a bicuda estava, porque era um processo que já tinha mais de 500 páginas, não tinha mais por que não liberar a autorização dela, e foi processo eminentemente político, a negação ou a postergação do processo, e até há pouco estávamos conversando aqui com o Gabriel, que a bicuda teve a felicidade de ter o deputado Eduardo Cunha como relator. Ele fez questão, o pauteiro do Congresso falou que ele fez questão na época de pegar o processo da bicuda para ser o relator. E nessa brincadeira toda demorou em torno de 15 anos. Conseguida a licença, a gente tinha outro problema, que era montar a rádio de novo, porque aí já tinha passado aquele momento que o Ismael falou bem aqui, que a história brasileira recente, ela tem um momento que os movimentos sociais tinham uma força enorme, brutal, a ponto de encher ônibus, ir para Brasília e tudo mais, ir para a Anatel, invadir a Anatel, ficar na porta, tipo o Jerry da rádio de Campinas, que eu não lembro o nome, ele levou a multa em moedas e botou lá na frente da Anatel, jogou as moedas todas lá e paguei minha multa. Era um movimento, mas foi feito. Enfim, a gente fez de tudo para chamar atenção, sendo que quando a licença da bicuda provisória saiu, já não era mais isso. Era outro movimento, era outro momento político, e aí eu tive que contar com a boa vontade dos vizinhos, de Vaz Lobo, Fábio Sena, Cida Santos, Evandro e outros mais. Logo depois veio o Daniel também, para botar lá a sua semente de cuidado, de carinho, de capricho com o rádio, Gabriel Gontijo. Enfim, nesse segundo momento, eu pude experimentar mesmo a junção, exatamente o que o Ismael falou, de fazer um evento e as pessoas contribuírem para o movimento, para uma rádio funcionar. Não era para uma festa, não é para comer feijoada, as pessoas têm ciência disso. E na bicuda não foi diferente. As pessoas, quantas vezes eu não passei com um chapéuzinho para juntar dinheiro, para a gente consertar um transmissor, para a gente comprar um microfone melhor. Enfim, esse processo foi muito longo, foi muito penoso. E depois disso a gente tem o segundo momento, que a gente recebe a licença provisória e depois tem a outorga definitiva, que é outro parto. Eu sei que nesse meio tempo, eu lembro, quando eu estava vindo para cá, a gente vai lembrando de uma série de histórias, e um belo dia eu estava na rádio, eu tinha perguntado ao Ministério uma coisinha, que eu não vou falar que agora vai, que os caras ouvem e fazem outra cobrança, e simplesmente eles me responderam, eu questionei eles sobre um requerimento que eu tinha feito um ano antes, aproximadamente, e eles me responderam, sendo que na resposta deles eles fizeram assim, olha, você está me perguntando isso, mas eu quero esses documentos aqui. Eu saí da rádio chorando. Eu liguei para o Vanderlei e falei, cara, eu não aguento mais. Vanderlei Giarola, um dos fundadores. E ele falou assim para mim, eu estava andando, né, porque eu desesperado, ele falou assim, cara, fica calma, metade dessas declarações a gente tira na internet. Resumindo, esse questionamento do Ministério, eu fiz uma pasta que o Evandro pode, que ela está lá até hoje, uma pasta cinza, que ela tem exatamente 99 páginas de documento. Só por conta de um ofício que eles questionaram, porque eu fui questionar uma coisa. Então, a relação é de opressão o tempo todo, não só da Polícia Federal, da Anatel e também do Ministério, porque eles sabem que eles têm o poder e eles fazem o que querem conosco. Uma outra coisinha, falando sobre licenciamento, a gente está falando sobre anúncio, para vocês terem ideia, nós levamos uma multa, e aí foi na minha voz mesmo, isso eu achei mais cruel, que a gente anunciava o restaurante popular de Madureira. E eu levei uma multa de R$5 mil, porque eu falava que o almoço popular no restaurante do próprio governo custava R$1.
E eles botaram lá, você falou preço, e não pode. Apoio cultural. Eu levei a multa de R$5.000 por causa disso. Entendeu? Então, a relação é muito estranha, sabe? Não só a sociedade tem que ter consciência o que é uma rádio comunitária, conhecer a lei, mas também quem está... As pessoas que fazem parte dos órgãos opressores também têm que ter ciência o que é uma rádio comunitária, o que diz uma lei, pegar a 9.612 e ler ela toda, sabe? Ver como é que se constrói. Por exemplo, a Bicuda, a rádio só foi ao ar porque existe lá, no processo de construção de pedido de outorga, tem a representatividade da instituição. Para a nossa felicidade, a nossa representatividade foi enorme, porque a gente era um movimento de verdade e a gente pegou a associação de moradores, empresas, padaria, comércio local, tudo, e construímos um processo legítimo. E aí, quando nós fomos ligar a rádio, a gente teve que entrar em disputa por conta da região. E a nossa representatividade é muito alta. Porque a Bicuda surgiu do movimento ambiental, sabe? E aí essa representatividade, essa legitimidade que fez com que a Bicuda ela participasse de várias teses de mestrado, doutorado, entrevistas, sabe? Até livro de história, a gente já fez parte. Por quê? O nosso processo de construção foi coletivo. Eu acho que isso é muito bacana, o Ismael passou para a gente aqui. As pessoas participam do processo de construção, elas se sentem dentro do processo de transmissão da rádio. E nada melhor do que... E a rádio, o que a gente pode fazer para construir tudo isso? É você abrir o espaço para os programadores, para as pessoas que estão ouvindo a rádio, fazerem parte da rádio também como programadores, como radialistas, como comunicadores. Enfim, é muito interessante, mas eu acho que as pessoas, tanto a audiência quanto aqueles que fazem parte dessas instituições de governo, eles teriam que ter um coraçãozinho mais suave com as rádios comunitárias, sabe? Que é bem pesado. Assim, a gente falou um pouco aqui, né, da feijoada, do estrogonofe, né, como meios assim de tentar angariar um pouco de fundos, né, para a rádio poder funcionar. Então, dentro desse assunto, a gente fala dos desafios técnicos e financeiros que uma rádio comunitária tem. Né, o Ismael falou que a rádio ela vai reabrir agora no domingo, é a terceira reabertura, né, Ismael? E roubaram, né, o transmissor da rádio, na Bicuda também já aconteceu, Gisele já teve a polícia atirando lá nas caixas de som lá no poste. Então, eu queria que vocês comentassem, assim, rapidamente sobre isso, né, os desafios que às vezes vocês tiram dinheiro do próprio bolso, né, para fazer as coisas, né? Fala, Evandro. Hoje, no caso, a Bicuda, a gente acaba criando algumas coisas para poder arrecadar dinheiro. Só completando a fala do Osório, eu sou um produto da Rádio Bicuda, né? Eu comecei na rádio em 2011, como eu falei aqui, era locutor. Hoje eu tenho a responsabilidade de conduzir a rádio, que não é fácil. Quando ele me fez esse convite, eu falei assim, Osório, você está brincando comigo. Ainda consegui fazer com que ele não deixasse de ser meu amigo. Apesar de ter feito um convite desse. Exatamente. Por enquanto eu não estou de cabelo branco igual a ele. Mas, enfim, foi um grande desafio. Conduzir uma rádio comunitária aqui no Rio ou no Brasil é um desafio, né? Hoje a Bicuda, hoje eu tenho uma revista, foi criada uma revista, chama Bicuda Folia, que a Rádio Bicuda é uma das pioneiras que cobre carnaval. Também. A gente cobre o carnaval na Intendente Magalhães, que é onde começa o carnaval. Quantas vezes eu fiquei dentro do estúdio e o Osório lá na avenida, lá na Intendente Magalhães, cobrindo até as 4 da manhã, e a gente tentando, de que forma recurso? Atrás dos apoios culturais ali do bairro. E é sempre a mesma resposta, é difícil conseguir. Hoje eu criei a revista Bicuda Folia, né, que foi lançada tem 2 meses, esse mês tem a segunda edição, para tentar justamente ter recurso para manter a rádio. Queimou o transmissor, não é barato consertar um transmissor, às vezes a gente tem que comprar um novo transmissor que está em torno aí de R$6.000 no barato, só o transmissor. Aí quando compra o transmissor, tem que ter antena, cabo, tem que trocar tudo. Um microfone que dá problema,
A gente nunca tem dinheiro em caixa, então a gente tem que se virar. Hoje eu tenho a revista, que está sendo um sucesso, graças a Deus. Vou lançar a próxima edição dia 23, com a rainha de bateria da União da Ponte. E a de novembro já tem, que é a rainha de bateria da Portela, que é a Bianca Monteiro. Enfim, se vocês querem acessar o nosso site, por favor, bicudafolia.com.br, você vai ver a nossa revista lá, pode ouvir a rádio, enfim. É uma forma de a gente conseguir recurso, né? Quando a gente não pede, quando faz uma vaquinha. Essa é uma questão também muito interessante de falar, por quê? A Bicuda teve um problema muito sério, eu perdi o equipamento da rádio, uma chuva que teve lá, aquele telhado lá do prédio. É uma benção, né? É uma benção. E nesse período eu estava viajando, eu era do Conselho Regional de Enfermagem, estava viajando. Aí me ligaram, Evandro, dá uma olhadinha, mandaram um vídeo. Aí eu vi o vídeo, tinha uma cachoeira caindo em cima da minha mesa de som. Né? Aí eu estava em Casimiro de Abreu, falei, como é que eu vou fazer? Não estou longe. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu pensei, vou fazer o quê? E criamos a famosa vaquinha virtual. Infelizmente, eu tenho que falar assim, infelizmente as pessoas não aderem a essa situação. Mas se você colocar, se for uma pessoa famosa, que já acontece, eles vão aderir. Então a gente não consegue manter, as pessoas não valorizam a rádio comunitária. Deveria, porque aqui tem 4 gerações de rádio da Bicuda. O Osório, eu, o Gontijo e o Daniel. Então, da rádio, de todas as rádios comunitárias, saem grandes locutores, grandes profissionais, e não valorizam. A música, por exemplo, um grupo de pagode, qual o lugar que eles vão procurar para tocar a música? A rádio comunitária. Quando está famoso, convida a ver se ele volta lá na rádio. Não procura mais a rádio. Procura para ajudar, não ajuda. A gente pode ajudar, mas eles não podem ajudar a rádio comunitária. Por que será? Se a gente fecha as portas, fechou as portas por um motivo. Enfim, não é fácil manter uma rádio comunitária, é difícil. Quando a gente pensa que está tudo caminhando, sempre acontece alguma coisa. Queima um transmissor, dá um problema no microfone, enfim. Infelizmente, não valoriza a rádio comunitária, mas como eu falei, eu sou um brasileiro, não desisto jamais. E sempre eu tenho meu braço direito. Né? Eu sempre tenho meu braço direito. Pelo menos uma vez por dia ele fala da Bicuda. Ismael queria comentar também, né, sobre o que o Carlos estava falando. Na verdade, é complementar um pouco, né, esses problemas que a rádio vive hoje. Eu imagino assim, deixa eu ver a juventude que está aqui pensando assim, mas para que rádio comunitária se a gente tem internet, né? A gente tem o Facebook, tem o Instagram e tal. Engraçado. Eu acho assim que essa nova tecnologia também mudou muito, né, o formato de rádio comunitária. Hoje a nossa rádio comunitária, na verdade, é um podcast contínuo, será a partir de segunda-feira, porque nós vamos fazer a transmissão também nas redes sociais. Nós conseguimos nos equipar para isso. Então nós montamos um estúdio muito moderno, graças a Deus conseguimos. Nós usamos, você viu pela foto, né? Nós usamos um sistema interessante, porque a criatividade também tem que existir, senão as coisas não andam, né? Nós criamos um negócio chamado antecipação de receita. Fiquei até com ciúme, né? Bonita, aquela rádio ficou bonita. Eu falei, nossa, vou fazer um painel igual que o Ismael fez. Eu vou te dar uma foto, você vai lá dar uma entrevista para mim. Então é o seguinte, nós criamos um negócio chamado antecipação de receita e conseguimos que alguns anunciantes e alguns futuros programadores, né, nos antecipasse a receita, o pagamento. Nós fizemos o seguinte, quem pagasse 6 meses, por exemplo, o cara vai pagar R$200 por mês por um anúncio para a gente. Chamando de anúncio mesmo, porque não tem, o nome é esse. No fundo, a gente chama de apoio cultural e tal, mas vamos ser francos, né? Anúncio. Cara, R$200 ele vai pagar por mês. Então a gente pediu que ele antecipasse 6 meses e nós daríamos 7 meses a ele, entendeu? Daríamos uma pequena vantagem para ele fazer uma antecipação. E com isso nós conseguimos arrecadar um recurso bacana, um montante legal, que permitiu que nós construíssemos um estúdio top, bonito, fizéssemos essa festa que estamos fazendo e
E agora é o seguinte, eu fico perguntando sobre regulamentação, que foi o tema que você levantou antes. Hoje, para que regulamentar uma rádio comunitária? Eu pergunto, se você tirar o transmissor do ar, o cara vira rádio web, bota na internet e as pessoas vão ouvir do mesmo jeito. Exatamente esse é o assunto que eu vou puxar agora. Nós Até vamos falar porque- sobre essa convergência, Ismael, porque assim, a gente, para montar uma rádio comunitária, tem todo esse aparato aí que vocês falaram e que na web alguma coisa também você, tecnicamente, ainda tem que usar. Mas para transmitir, né, tendo uma internet, né, você consegue. Então, assim, essa convergência da rádio com a internet, ela é muito boa, pode aumentar o alcance, vocês concordam? O alcance das pessoas que vão... A sua comunidade vai para o mundo inteiro. Você vai pro mundo. Exatamente. Do Japão, Você perde completamente a limitação geográfica ali, principalmente A questão dos rádio 25 comunitária, watts, né? Que só vão até Ajuda 1 quilômetro, bastante. 1 Pra quilômetro você e meio. ver, a Bicuda, ela ficou, das 20 rádios do Rio, a Bicuda já ficou em 10º. Aí, várias vezes, eu até já compartilhei algumas vezes, a Bicuda ficou em 10º, às vezes à frente de algumas rádios grandes, pelo trabalho, pela audiência que a rádio tem, né? E às vezes eu ficava até bem surpreso. Eu falei assim, caramba, é assim mesmo? Mas é verdade. A rádio comunitária, você fazendo um bom trabalho, independente da dificuldade que você tem ou não, com muita burocracia, como o Ismael falou, porque existe a lei, né? E se a gente não trabalhar um pouquinho fora dessa, a gente não consegue viver. Não dá para viver. Você não pode, com a lei você não pode isso, você não pode botar anúncio, sem contar o ECAD, direito de, sem contar isso. Sem contar isso. Agora, preciso de licença, meu companheiro. A gente pode ganhar até o mundo, mas não pode perder a essência. Você não pode deixar de ser comunitário porque o cara está ouvindo a gente no Japão. O cara pode estar vendo a gente no Japão, mas a gente vai falar das coisas nossas ali, do dia a dia. Porque para falar de coisas mais amplas, existem outros veículos, né? Então a rádio comunitária, a essência dela é expressar o dia a dia da sua comunidade. O meu município, vocês conhecem Queimados? Alguém já viu Queimados aí? Pois é, mas quem já ouviu falar em Queimados? Possivelmente pelo RJTV. E não são notícias muito cidade mais agradáveis. violenta do país em 2016. Era top, né? O top do crime. Prefeito que superfaturou não sei o quê, rua que desabou não sei aonde. É assim que você vai falar da minha cidade, né? Agora, a nossa rádio, sabe o que mostra? Mostra quem está fazendo cultura, mostra os artistas, mostra os empreendedores, mostra as pessoas que são solidárias, mostra o trabalho das instituições sociais que ajudam as pessoas. É isso que a gente faz. Então, ali na cidade, a gente movimenta tudo que acontece na cidade, as instituições sociais, o esporte local, que é uma coisa importantíssima. Nós já tivemos o prazer de, no passado, transmitir o jogo do Queimados Futebol Clube quando ele foi para a 3ª divisão do Campeonato Carioca. A gente ia lá para Angra dos Reis, ia para não sei aonde, trepava em muro e tal, para transmitir os jogos. E era uma coisa importante, porque os torcedores da cidade ficavam ouvindo. Jamais uma grande emissora de televisão ou de rádio faria isso. Então, a rádio comunitária tem a sua peculiaridade, ela tem a sua importância. Só ela pode fazer determinadas coisas que as grandes rádios não podem. Então, ela é fundamental, a sua existência é fundamental. Ela só precisa ser o quê? Democrática. Você não pode ter rádio comunitária que tem dono, que o cara é dono do aparelho, igual o time que o cara é dono da bola, da camisa, e ele quer uma vaga para jogar de qualquer jeito. Não. A rádio comunitária é comunitária mesmo. Você tem que ter espaços de discussão democráticos. A nossa rádio tem diretoria, tem conselho fiscal, tem conselho de fundador, tem assembleia pra caramba. É um negócio até chato. Às vezes a gente leva tempos e tempos discutindo para tomar uma decisão. Mas também quando a gente toma uma decisão, quando chega a um consenso, é uma coisa assim muito consistente e que acaba nos fazendo avançar muito. Então, a questão da democracia, ela é fundamental na rádio comunitária. Porque não adianta você querer imitar as grandes rádios e ser uma pequena rádio cretina como as grandes são. Me perdoe falar assim, no sentido de que só tem interesse pelo lucro, só tem interesse para defender determinados interesses de grupos, né? Então, se você vai fazer uma rádio assim, reproduzindo o que as grandes fazem nesse sentido, né? Não faz razão, não tem sentido, tá? Então, a rádio comunitária, sobretudo, ela tem que ser um microfone aberto para todas as vozes, todas indistintamente. Eu queria perguntar para a Gisele e para o Gontijo, voltando um pouquinho a essa questão da rádio web, né? Porque vocês são pessoas, né, assim,
não vou dizer mais modernas, mas acredito que estejam mais antenados, afinados com essas tecnologias, né? Gisele, até pela sua atuação aqui no Audiolab, tem essa convergência, né? Como a gente viu aqui, dá para fazer, dá para extrapolar, né? Onde a gente vai alcançar. Mas isso a gente está falando de Sudeste, né? Rio de Janeiro, onde tem ali a internet ruim ou boa, né? Mas e quando a gente pensa lá nos rincões do Brasil, lá naqueles lugares afastados e que às vezes as pessoas sequer têm uma luz, né? Uma eletricidade, ou falta muita coisa, né? O radinho de pilha é essencial. Não, sem dúvida. Inclusive, se a gente for ver, eu peguei outro dia para fazer a revisão de uma matéria e tudo, e aí a gente pegou uma pesquisa que foi feita, e aí, hoje em dia, 80% ainda da população diz que ouve rádio. E rádio, o radinho, não sei o quê, ou no carro, ou alguma coisa assim, que não é pela internet, né? Então, ainda é um meio que é muito acessado, muito ouvido, né? Assim, porque a gente pensa assim, não, agora tá bom, tá fácil, então não precisa pedir, né, uma concessão, não precisa, vamos fazer na internet. Mas não é assim, a gente está pensando em termos de Rio de Janeiro, em termos de, né? Se a gente for pensar em termos de Brasil, essa não é uma solução, né? As pessoas ainda necessitam, né, da rádio, né, local ali, para ter as suas informações, para poder chegar, para poder se saber. Até a pessoa fica brincando o negócio da Voz do Brasil, né? O pessoal fala muito, todo mundo discute essa história. Por que ainda tem Voz do Brasil? Tem lugares que você realmente precisa ter aquilo, que você não tem acesso a outra informação, você não tem como saber se o dinheiro foi liberado para o seu município. É ali na Voz do Brasil que você vai descobrir isso. Para a gente aqui no Rio de Janeiro, que tem acesso a tanta informação, a tantos meios, aquilo parece uma coisa meio, né? Para que isso, né? Mas ainda é um meio que a população brasileira depende para se informar, sem dúvida. E eu acho que, assim, e a gente pode, assim, até na Rádio UERJ, quando a gente fez o projeto da Rádio UERJ, que a Rádio UERJ é meio que uma rádio comunitária, né, da comunidade da UERJ, né? E, assim, eu trouxe justamente essa experiência das rádios comunitárias. Assim, foi a experiência nas rádios comunitárias que foi trazido para o projeto de se fazer a Rádio UERJ. Porque a ideia da gente era fazer uma rádio onde a comunidade da UERJ, alunos, professores, servidores, pudessem fazer programas, né? Então, até hoje, né, tem programa da UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade, e tudo mais. Então, assim, esse espírito democrático, ele foi trazido aqui para dentro da universidade. Eu acho isso também muito interessante, né? Porque, assim, a universidade tem essa coisa de produzir o saber para a sociedade, mas eu acho que a gente tem que ter também conseguir olhar para o saber produzido fora da universidade e trazer para cá também. Então, assim, esse espírito da rádio comunitária também foi trazido para cá. Eu acho que essa troca é muito importante, né, da universidade com as rádios comunitárias. Eu acho que da mesma forma que eu tive a oportunidade de ter uma formação, né, porque eu tinha acabado de me formar, aliás, eu estava no último ano de faculdade quando eu comecei a fazer rádio comunitária, e tudo mais, a gente pode também trazer as pessoas para fazerem uma formação aqui, ó, algum tipo de convênio com rádios comunitárias. Eu acho que é uma coisa que a gente pode, né, pensar nisso. É muito, muito interessante a gente fazer essa troca, né, de sociedade e universidade. Bom, eu acho que agora o debate talvez vai começar, porque eu vou ser uma voz levemente divergente no tema rádio web, mas eu queria fazer algumas ressalvas. É claro que hoje a tecnologia está aí, é bobeira, besteira você querer brigar com a tecnologia, não tem como. Mas existem desafios para você fazer a rádio web. Alguns já foram citados aqui. Um que você muito bem falou, estamos falando do Sudeste.
Me permita divergir rapidamente. A gente não precisa falar de outras regiões, não. Eu moro em Santa Cruz. Na Zona Oeste, a internet chega mal e porcamente a muitos bairros. O Evandro muito bem falou. ECAD, o Ismael acabou de falar, a Baixada. Existe o ECAD. ECAD, desculpa, talvez eu vou tomar um processo, mas eu vou ter que falar. O ECAD é um câncer na vida das web rádios, porque eles cobram... Das rádios. Não, que eu tô assim, eu tô citando as web rádios porque as rádios comerciais, elas têm assim um argumento do faturamento comercial, que já é baixo. As rádios comerciais não pagam ECAD. A maioria delas não pagam também, então, sabe? Pois é. Eles vêm cobrar as rádios comunitárias. Exatamente. É uma cara de pau. Eles ficam com processos, né, e tal. Isso Dívida. E aí, vai rolando. eu peço licença para citar alguns nomes de web rádios que deixaram de existir. Isso que eu só estou citando o fator ECAD. Rádio Frequência Máxima, que era uma rádio que um dos criadores, quem aqui é flamenguista vai saber o nome que eu vou citar, do narrador Emerson Santos, também conhecido como Emerson Santos, que hoje está na Flá TV. Era uma rádio que, antes de encerrar as atividades, segundo dados do Radiosnet, isso eu pesquisei, então o que eu estou falando são números que eu tive o cuidado de pesquisar, ela tinha média mensal de ouvintes próxima a 1 milhão, mas ela precisou ser encerrada por causa de dívidas com a ECAD. Tem uma web rádio de um amigo meu chamado Haroldo Barros, talvez aqui alguns conheçam, foi sonoplasta da TV Globo durante décadas, Xanadu FM. Ele resolveu fazer assim uma web rádio assim mais ou menos que parecida com uma homenagem à Jovem Guarda. Tem inclusive muitas web rádios em homenagem a Roberto Carlos nessa pegada. Ele chegou a ficar anos por causa do ECAD. Então assim, o ECAD ele dificulta muito a vida de quem quer pensar uma web rádio, né? E a gente sabe, todos nós aqui, sem exceção, todos nós somos trabalhadores, temos nossas contas a pagar, sendo casados ou solteiros, tendo filhos ou não, mas chega um momento em que, infelizmente, você precisa escolher. E aí eu me permito não citar o nome, mas o Daniel talvez saiba de quem eu me refiro, um professor da escola de rádio que tinha uma web rádio voltada para o segmento rock, e assim, um segmento rock plural, não é essa coisa, como que eu posso dizer assim, blasé que tem, era uma rock assim, e que permitia espaço para a pessoa criar o programa. Lamentavelmente ele precisou encerrar as atividades da rádio porque já não estava mais conseguindo se custear. Então esse é um desafio. O segundo desafio, já pegando o gancho, a questão comercial. Hoje em dia a gente vê vários, é até um tema para reflexão, sinceramente, a meu ver. A gente vê vários podcasts com conteúdos extremamente fúteis que conseguem patrocínios assim a rodo. Eu acho que o caso que mais causou repercussão foi aquela asneira dita no Flow Podcast. E a gente vê pessoas sérias, aqui na mesa tem alguns, que tentam a todo custo fazer um conteúdo sério, diferenciado. Não precisa ser jornalista, basta você ser um comunicólogo e saber pensar a comunicação de forma democrática, como o Ismael muito bem disse. Mas não consegue parar para seguir com a ideia porque o comércio não apoia. Eu nem estou falando comércio local, estou falando comércio de uma forma geral. E assim, é uma coisa contraditória, porque há 10 anos, a internet que nós tínhamos no Brasil, internet 3G, quase 4G, era muito ruim. Você não conseguia ouvir nenhum aplicativo de rádio web através de consumo de dados. Hoje não. Hoje, por pior que sejam os serviços das operadoras de telefonia, hoje você consegue baixar tranquilamente o Radiosnet. Eu ouço várias web rádios, várias emissoras de outros locais graças à rádio, porque mesmo a gente tendo que melhorar muito a questão da transmissão de internet e dados, hoje você consegue ouvir a rádio sem correr o risco de cair
mas ainda assim o comércio não chega junto. Então, assim, as alternativas que acabam sobrando são os que eu chamo assim, de alternativas derivadas, que hoje muitos já estão fazendo. Quais seriam? Muitas pessoas que estão transmitindo futebol através do YouTube. Eu cito um caso do Sidney Marinho, que é de Cabo Frio, que hoje ele tem um número de inscritos superior às rádios Tupi, Rádio Globo, e ele inclusive... Sim, ele transmite direto local, mas aí é uma coisa também muito segmentada, é só o futebol. O próprio podcast, de uma forma geral, hoje a gente tem vários tipos de podcasts e você, inclusive, não tem um limite de tempo. É claro que às vezes é um saco, você tem que ouvir certos políticos, não vou citar o nome, mas dando 5 horas de entrevista seguida, ninguém aguenta. Mas há público e há patrocinador. Mas aí eu volto a fazer o questionamento. Por que a questão comercial, por que o comércio não conseguiu abraçar os web rádios? O Léo, não sei se ainda está, mas ele estava numa web rádio lá de Vicente Carvalho. Qual era a tua web rádio? Não era Bicuda, não, era uma outra, do Rogério Maio, inclusive. Eu participei lá da entrevista na Rádio Solar. Rádio Solar, obrigado. Eu tive a oportunidade de ver o estúdio da Rádio Solar. Lindo, lindo, rádio web. Não sei se ele tinha a questão de dificuldade comercial, mas muitas têm estrutura de ponta, que não deixam a dever nenhuma rádio comercial, mas tem todos esses desafios e o comércio não chega junto. Me incomoda e vou ser sincero, me frustra, porque falam-se tanto, o futuro da comunicação hoje está no streaming. A TV na streaming é uma realidade, mas o rádio no streaming, o rádio da forma como a gente conhece, a caixinha, não estou falando dessas questões derivadas, pelo menos para mim eu ainda não consegui ver essa realidade acontecer. A gente tem uma pergunta da plateia, acho que é a sua, não é? O Léo vai fazer a pergunta dele aqui. Vem cá, Léo. Boa tarde a todos, eu sou jornalista da Rádio Bicuda, sou formado, pós-graduado também. E a pergunta é, vocês concordam com esse novo formato de rádio, ou seja, o podcast passar a ser programa de rádio? Obrigado. E aí? Eu estava no concordar, sim, concordo. Foi como eu disse, assim, é algo derivado. A comunicação como a gente pensa, aí eu volto a ter um discurso de acordo com o que muitos especialistas falam. A gente está em constante mutação. Então, assim, falar, foi como eu falei, não adianta brigar com a tecnologia. Uma coisa é pontuar os desafios, outra coisa é eu não aceito, eu quero voltar a ouvir aquele meu radinho de pilha. Não, você esquece. É um novo formato, é uma nova linguagem. E é uma coisa que da pandemia para cá deu um boom muito grande. Há público, há quem consuma. O bom de você ter a variedade de podcasts é que você pode escolher aquilo que quer consumir. E a segmentação já é uma coisa que existe no rádio desde que ele é rádio. Então, se parar para pensar na questão de conteúdo, sim, podcast é uma extensão do rádio, sim. Pode ser considerado um rádio conteudista, eu diria. Eu acho que a experiência do podcast vem do rádio. Exato. Vem do rádio. Né? Os debates de Haroldo de Andrade, era o quê? Era essa mesinha aqui, todo mundo falando. Exato. Só que agora nós temos a imagem. Tem uma outra pergunta aqui, gente, que veio da internet, tá vendo? A gente está com uma audiência aí. Não sei se alguém aqui vai saber, né, se tem alguma coisa do gênero, mas vamos lá. O Robson de Souza, ele sobre o ECAD, né, se existe alguma negociação de política nacional para ter a gratuidade da cobrança. Eu vou saber responder por um acaso, porque eu tinha lido no ano passado. Há um debate no Congresso, eu só vou saber, não vou conseguir dizer em que pé está, porque Congresso, muita coisa atrasa. Mas existe uma discussão, parou no Senado, então avançou, porque eu tinha, acho que estava na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, isso mesmo. Sim. Justamente sobre uma readequação do ECAD, de uma forma geral, inclusive englobando rádios comunitárias. Inclusive, está em discussão até mesmo uma mudança de nome do ECAD, mas assim, em que pé ficou de uma forma concreta, não trouxe nenhuma novidade até o momento. Bom, gente,
Estamos chegando ao fim. Deixa eu colocar meus óculos. Você quer falar alguma coisa? O Ismael, ele quer fazer um comentário, por favor. Um comentário rápido em Sim. relação ao que ele disse. Companheiro, acho que o grande desafio hoje é a gente conciliar isso. Porque, na verdade, a gente está se colocando assim, como se a rádio estivesse aderindo ao podcast. Eu acho que é o contrário, como ela disse. O podcast há muito já aderiu à rádio. Porque aquele formato de podcast hoje que faz sucesso é o formato de rádio, entendeu? Só que é a rádio televisada, é a rádio com imagem, né? Então, por exemplo, na Novos Rumos, nosso desafio hoje é esse. Nós vamos continuar fazendo rádio, só que as pessoas vão nos ver em casa, ou no telefone e tal. É o rádio sob demanda, Sim, né? exatamente. Então, assim, você pode ouvir no momento que você quiser, você pode começar a ouvir, de repente parar, e daqui a pouco voltar novamente. Então, assim, rádio, sem dúvida. A gente pode interagir com o ouvinte, com o espectador. Mas é sob demanda, né? Você ouve no momento em que você puder. Vou ouvir no carro enquanto eu estou indo para não sei aonde, ou então eu vou ouvir mais tarde à noite em casa o resto. Então, assim, a rádio sob demanda, né? E assim, é um boom. As pessoas, todo mundo quer fazer podcast. É impressionante. Eu queria, professora, dar uma palavrinha também sobre a questão do ECAD. Eu já venho de um movimento muito antigo, no sentido da gente pressionar o ECAD para que tenha um tratamento diferenciado para as rádios comunitárias. Eu não sou a favor de que se vá abolir a cobrança do ECAD, porque é um desrespeito também aos autores, não é? Se você utiliza a música de uma pessoa e tal, você tem o dever de remunerar a pessoa, ainda que modestamente, por aquele uso. Porque também nós estaremos fazendo uma campanha contra os autores, não é? Se nós dissermos, bom, vamos abolir o ECAD. Não é assim. É um trabalho deles, né? Então, eu acho que tem que haver uma mediação aí. E o que a gente tem que exigir é que o ECAD tenha um tratamento diferenciado, que as rádios comunitárias paguem um valor simbólico ao ECAD, mas que pague sim o ECAD, porque o autor tem que ser respeitado, o artista tem que ser respeitado. Bom, gente, estamos chegando ao fim, né? Como eu falei, foi muito proveitoso. Vocês gostaram, pessoal? Gostaram? Muito bom, né? Muito conhecimento aqui. Então, eu gostaria de agradecer os nossos convidados, né, que se dispuseram a estar aqui conosco nessa tarde, trazendo seu conhecimento, suas experiências sobre as rádios comunitárias. Foi uma honra muito grande aqui estar mediando essa mesa com pessoas assim, né, fora de série, com muita coisa, né? E a gente falar sobre rádio, né, nossa, esse veículo que a gente ama demais, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Agradeço também a nossa riquíssima audiência. Veio até pergunta, né, da internet. Você que está ouvindo a Rádio UERJ pela internet ou na transmissão ao vivo pelo YouTube, também pelos principais agregadores de podcast de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Muito obrigada a essa plateia incrível que veio marcar presença aqui na sala de videoconferência do CTE. Mas hoje foi só o primeiro dia, tá, gente? Amanhã tem mais. E assim como foi hoje, a gente vai ter umas convidadas sensacionais também amanhã para compartilhar as suas experiências no Fazer o Rádio. Não é isso, Daniel? Isso, Cristina. Neste segundo dia, nos encontramos novamente no auditório de videoconferência do CTE. E amanhã o tema do nosso debate é a representatividade de gênero nas diversas funções do rádio. Contaremos com a presença de excelentes profissionais que vão compartilhar suas experiências e os desafios da carreira de um radialista. A segunda semana do rádio é uma produção da Rádio UERJ, que é parte do Centro de Tecnologia Educacional, CTE. Produção, Thalita Mitsui, Cristina Lameira e Diedro Barros. Assistentes de produção, Amanda Rios, Carlos Henrique Cavalcante, Diogo Miranda, Eduardo Pereira, Guilherme Rezende, Lisandro Oliveira, Lorena Rocha e Lohan Rosa. Equipe técnica, Eduardo Sobral, Gleidson Augusto e Aline Zaher. Assistentes da área técnica, David Souza e Pedro Oliveira. Agradecemos também a toda a equipe da TV UERJ, que esteve junto conosco nesse evento, transmitindo tudo ao vivo pelo YouTube.
No corte, Wallace Soares. Cinegrafistas, Riana Assis, Fabiana Chase e Yulik de Farias. Cinegrafistas, assistentes Leonardo Ferreira e Cauã Marinho. Engenharia, Guaraci Teles, Anelise Alves, Roberto Teixeira, Edivaldo de Moura e Paul Panta. Produção e coordenação de Félix Milese. Coordenação da Rádio UERJ, Daniel Barros, esse que vos fala, e direção do CTE, professora Sônia Vanderlei. Encerramos nesse momento a transmissão ao vivo deste primeiro dia de atividades da segunda semana do rádio na UERJ. Agradeço demais a sua companhia e te espero amanhã, a partir das 16 horas, na Rádio UERJ. Rádio UERJ, a Universidade Sem Fronteiras.